É muito comum acontecer isso, da criança comer bem na escola e não comer bem em casa, ou o contrário. E aí isso mostra pra gente, né, que existe alguma coisa no ambiente, né, que não é a criança, Não é criança. certo? Então tem alguma coisa no ambiente aí que a gente tem que entender o que não está favorecendo a alimentação dele. Né? Ou Uhum. ele aceitar os alimentos verdes em casa e aceitar na escola, né? A gente tem que entender o que está acontecendo. Isso é uma pista, assim, praticamente uma prova, né, Nana? Que é Exato. o ambiente, assim, que está interferindo, né? Sim. Porque E é existem tão. dificuldades. Ah, pode falar. Eu só quero falar uma coisa, que é tão fácil rotular a criança. Ah, ela é difícil para comer, né? Ao invés de olhar e Exatamente. fazer essa reflexão que você está trazendo, né? Muito interessante isso. Exatamente. A gente muitas vezes rotula a criança, né? Ai, meu filho não come nada. Ele é muito chato para comer, né? A gente tem que tomar cuidado com esses rótulos, porque a criança pega isso e depois fica mais difícil de mudar, né? Então, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo, né? Deixa eu entender, sim. Eu sei que agora ele fica assim. Quando você fala assim, eu não sei detalhes da alimentação dele na escolinha, mas eles falam que tá tudo bem. Então, com certeza deve estar tudo bem, né? Porque Sim. vamos falar que se ele não comesse nada, ela ia te comunicar, né? Se ele tivesse comendo fora do padrão da normalidade, eu acho que a escolinha ia te falar, com certeza. Então, acho que você pode ficar tranquila que lá ele tem uma alimentação, ele aceita assim de forma normal. E como que é o normal? Isso é importante falar também, né? Porque o normal de uma criança de 3 anos e meio não é comer tudo que é oferecido, não é comer de tudo que é oferecido, né? Interessante Em isso. todas as refeições. A gente tem muitas vezes uma expectativa fora da realidade. Esse menino não come nada, mas aí você vai ver, ele tá crescendo e ganhando peso normal. Então, assim, se eu tô falando assim de uma criança, né? Dando um exemplo, eu vejo muito isso. Meu filho Sim. não come nada. Aí quando eu vou ver, ele tá com peso normal, ele tá crescendo bem. Então, quer dizer, se ele tivesse comendo mais, ele poderia estar acima do peso, né? Uhum. Então, a criança come o que ela precisa, né? Comer. Quando ela não tem uma dificuldade alimentar, claro, né? Quando o ambiente ajuda, quando ela não tem nenhuma doença, né? Então, todo mundo nasce com os mecanismos internos aí de fome, de saciedade. Então, a gente come o que a gente precisa, a quantidade que a gente precisa, né? Uhum. E a gente precisa confiar nisso. E essa questão da avaliação ao longo do dia, ou melhor, da semana, é essencial. Porque eu vejo muitas vezes alguns profissionais da saúde falarem assim para as mães: olha, você tem que colocar 5 cores no prato do seu filho, né? Uhum. E aí é um grupo, um tubérculo, uma leguminosa, um legume ou vegetal, é, e uma proteína. Só que eles esquecem, isso é verdade. A gente tem que fazer isso Sim. mesmo. Sim. Só que eles esquecem de falar assim, e aí você vai colocar e ele vai comer o que ele quiser. Porque quando você fala assim para a mãe, olha, tem que colocar 5 cores no prato, é a mesma coisa que você falar com a mãe assim, olha, ele tem que comer as 5 cores todas as refeições, Era esse meu né? pensamento antes. Não, esqueceu da segunda parte da explicação, né? Então você tem que oferecer as 5 cores, mas o menino tem que comer sempre as 5 cores. Nem a gente às vezes não come, né? Então a gente come. Então a criança vai comer arroz com feijão e carninha no almoço. No jantar vai comer o brócolis e a batata, entendeu? E aí assim vai, né? E assim vai ao longo da semana. Então, o que acontece? Já cria aí uma expectativa de que a criança precisa comer tudo que você põe. Outra coisa também é uma recomendação assim, eu não sei se você ficava meio assim
preocupada com a quantidade também que você ia oferecer. Também. Lá, bebezinho, quando ele estava com 6 meses de vida, né? Você pensa, meu Deus, eu tenho que dar comida para essa criança. Primeiro você preocupa o que você vai fazer, como que você vai preparar e a quantidade que você vai pôr para ele, né? Sim. Aí ninguém te fala a quantidade direito, ou então fala e estipula uma quantidade. Ou então você acaba indo lá no mercado, lá no supermercado e olhar daquelas papinhas industrializadas, que tem aqueles potinhos por idade. E aí você pensa, olha, então tem esse potinho aqui que, sei lá, que é 120 ml para uma criança de 8 meses. Então deve ser isso que ele precisa comer. Então aí você vai... Tem mãe que pega esses potinhos, que compra as papinhas industrializadas, não para dar para o menino, mas às vezes só para saber a quantidade que a criança tem que comer. Olha, né? Eu já vi muito isso. Outra coisa também, na lata de leite, tá lá escrito quantos ml que a criança tem que mamar de tantas em tantas horas, né? Como se todas comessem a mesma quantidade. E a gente sabe que uma criança pode comer muito menos que a outra, e todas estarem crescendo normalmente. Nenhuma está desnutrida, nenhuma está acima do peso. Essa quantidade, cada uma é que sabe. E aí, ninguém fala isso com a gente. Todo mundo fala assim, olha, você vai fazer 5 grupos de cores, vai colocar no pratinho e você acha que a criança tem que comer. E a gente é que vai saber se comeu muito, se comeu pouco, né? A gente fica sempre com a expectativa de que tem que comer tudo. E de tudo que você pôs. Exato. Nossa, né? A quantidade de brigas que eu tinha no início da introdução alimentar dele, por conta disso, que ele não terminava comida. E aí eu percebi que, assim, isso estava afastando ele da comida, porque estava virando um momento de estresse. Eu ficava brava, ele ficava bravo. E aí parei, falei, não, tá, saí desse estresse. Mas aí também larguei de mão, sabe? Fui pro outro extremo. Não, eu não tinha tantos recursos, sabe? Eu não conhecia você. Quem dera eu tivesse conhecido você naquela época, ia me ajudar tanto. Sabe? E eu pesquisava online e não encontrava conteúdo assim. Sabe? Não encontrava. Então, mas o Noah é muito novinho. E assim, ainda tá super em tempo, né? Tá. É você aí ajustar aí o ambiente. Porque igual você falou aí uma coisa, olha, primeiro, como é que era? Você ficava estressada, falava que ele tinha que comer tudo. Como é que era isso? Me conta. Olha, eu tenho, assim, vagas lembranças, tá? Porque era tão desagradável que eu lembro que eu, assim, deletei da minha mente, tá? Devo ser muito sincera. Olha só. Olha isso, realmente, tava assim, nossa, me tirava do sério. Eu precisava respirar fundo muitas vezes durante uma refeição. Era, tipo, aquele momento que eu falava assim, ai, meu Deus, de novo. Vamos nós. Então, como que acontecia? Assim, me descreve. Eu lembro. Assim, como que... eu lembro que ele, assim, às vezes provava, às vezes não. Aí jogava comida longe, sabe? Aí eu começava a ficar brava. Falava, não pode. Entendeu? Aí começava a ficar meio grossa com ele. Não pode. E aí foi uma fase que eu comecei a estudar. Que eu falei, não, peraí. Isso daqui não tá legal. Tô sendo agressiva, não sei o quê. E aí eu comecei a estudar Montessori, disciplina positiva... Enfim, tudo isso. E aí, ok, melhorou essa parte. Mas agora, a alimentação em si, aí eu meio que comecei a deixar a comida e não ficar mais, assim, olhando, não ficar ali, sabe, interferindo tanto. Simplesmente, percebi que ele não tá comendo, falar, filho, você não tá com fome, então tá, depois a gente pega de novo. E tirava. Eu comecei a fazer isso, e até hoje eu faço isso. Então, se ele tá de manhã, sentado para comer, e tá ali brincando, por exemplo, com ovo, né, mas não tá comendo, eu falo, filho, eu tô percebendo que você não tá com fome, eu tiro. Porque se ele ficar lá, mexendo e fazendo a bagunça dele, não uma bagunça assim de explorar, tá? Uma bagunça meio do tipo, olha o que eu tô fazendo. Sabe? Sem querendo brincar, querendo... Enfim, Já, você sabe como é. E aí, isso me tira do sério. Entendeu? Porque eu sei que, cara, se eu vou ficar catando ovo no chão, ninguém merece. Entendeu? Então, eu percebi que eu saí daquele extremo que eu ficava brigando, reclamando muito com ele. Entendeu? Falando, não pode, já falei pra você.
Assim, não entendia, nem falava na época, coitado. Então, você saiu do autoritarismo, que a gente fala, Sim, total. que tem uns estilos parentais na hora da refeição, Sim, né? exato. Então, e o estilo responsivo, que é o estilo positivo, é o que mais está associado a crianças que comem melhor. Então, provavelmente na escola, ele tem lá os cuidadores, o ambiente deve ser responsivo a ele, né? E muitas vezes a gente não sabe que existe esse equilíbrio, esse meio entre o autoritário e o permissivo, Total. né? Então, o autoritário é aquele que fala assim, ó, você não vai sair da mesa enquanto você não raspar o prato, né? Enquanto você não comer tudo. Você vai comer pelo menos um pouquinho de cada coisa, né? E o permissivo é aquele que já começa, ele não gosta mesmo disso, então eu não vou fazer. O que você quer Nem comer dá hoje? Ou o que você quer isso. comer hoje? Aí você pergunta, eu quero ovo. Aí você vai lá e faz o que ele falou, né? E aí põe uma tela para ele comer lá, põe o celular, enquanto ele vai distraindo ali, você vai dando. Então, é o permissivo, né? Sim. Então, talvez você ficava pulando. E às vezes, não é assim, ou eu sou autoritária ou eu sou permissiva, não. O que eu vejo muito é assim, é pular de um extremo para o outro. Então, hora eu sou permissiva, eu começo permissiva. O que você quer comer? Aí vai lá, faz um ovo. Aí ele, não quero. Aí você fala, meu Deus, então tá, respira fundo. Então tá, você quer que eu faça o macarrão? Vai lá e pega. E dá pra ele. Chega uma hora que você fala, olha, aí perde paciência e fica autoritário. Você vai comer aí enquanto... Senão você não sai da mesa, senão você não vai brincar, senão você não vai ganhar sobremesa. Você vai pular de um extremo pro outro. Ele normalmente entra em cena nessa hora. Seu marido? Ele entra em cena nessa hora, quando ele vê que, tipo assim, não, então pra ir no parquinho, vamos comer. Tem que comer alguma coisa. Ele fica assim, mas vai forçar? Enfim, mas assim, normalmente o Noah, nesse estímulo, ele se anima, tá? Porque ele é muito assim, se ele topa, ele vem e come super feliz. Ou então ele fala, não, de jeito nenhum, e aí ele, sabe, entra aquela disputa de poder. Mas no final, assim, ele não é forçado a comer, porque isso é uma coisa que a gente aboliu lá atrás. Falei, cara, isso daqui não vai funcionar, sabe? Mas ainda vejo isso, dessa coisa da recompensa, tá? Então, isso que eu quero dizer, tem a recompensa. Isso, porque isso aí, na verdade, é uma forma de pressão. A gente acha que não é, porque assim, a gente acha que muitas vezes pressão é só enfiar a goela abaixo, é só prender a criança na mesa até ela comer tudo. E não, quando você fala assim, olha, se você não comer, se a gente não vai no parquinho, é uma pressão também para comer, entendeu? Sim. E a criança tá comendo não porque ela tá com fome, mas é porque ela quer ir pro parquinho, entendeu? Então, a gente precisa criar estratégias para a criança comer, aprender a comer, né? E ter motivação interna. Ela tá comendo porque ela tá com fome. Ela não tá comendo porque ela já tá satisfeita. Né? É isso que a gente quer. Quantos adultos a gente tem hoje que comem mais do que eles precisam? E estão acima do peso? Né? Exato. E comem porque estão ansiosos, comem comem muito porque estão tristes. Então, assim, a gente quer que nossos filhos sejam adultos que sejam, a gente chama de comedores competentes. Que gostem de comer, que comam com prazer, que comam sem culpa, né? Que comam uma variedade de alimentos, não tudo que existe na vida, né? Mas que comam uma variedade de alimentos, que sejam, né, corajosos para experimentar. É isso que a gente quer, né? E que cresçam com saúde, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, a gente precisa criar um ambiente que favorece e não passa pelo autoritarismo e nem pela permissividade, né? É um ambiente responsivo. Tá? E como que é esse ambiente responsivo? Então, que é o que deve estar acontecendo na escola. Na escola. Né? Deve ser um ambiente responsivo. Sim. Né? Então, vamos lá. Como que é o ambiente responsivo? Então, os pais, eles são firmes e gentis ao mesmo tempo, né? Então, é o meio entre o autoritarismo e o permissivo. Tá? Beleza.
E eles fazem refeições juntos. Eu quero saber como é que é essa questão aí. Porque assim, olha só, você, pelo que eu tô entendendo, tem dificuldades para comer coisas saudáveis, certo? Sim, sim. Esse é um processo que eu tenho, assim, trabalhado muito. E quer melhorar, né? Sim, muito. Então, assim, você. Outra coisa que acontece também muito é o seguinte: é isso que você falou, né? Eu fiquei de tipo assim, você fazia comida, pelo que eu tô entendendo, especial pro Noah, né? É, Assim, que eu comia junto pra assim, estimular, sabe? Eu fazia já, por estimular, mas. exemplo, purê de batata. Então, sabe, eu comia também, Aham, sabe? Aí pra mim eu botava entendi. sal, pra ele não, enfim. Mas Aham. passava um tempo cozinhando e o meu foco era, bom, vou fazer uma comida saudável pra ele e aproveitar e me E educar comer, junto. Só que entendi. eu vi que Só o projeto estava muito maior do que eu estava dando conta. é muito mais difícil, né? Do que você imaginava. E São aí dois, ele né? começou a rejeitar algumas coisas de 3 pessoas para aprender a comer, né? A gente aprende a comer até na vida adulta. Então, você pode, o Exato. paladar, ele é construído, sim. Alguém perguntou aí no início, né? A gente vai mudando nosso paladar. Isso é muito, isso já é Legal. comprovado, assim, né? A gente vai se acostumando e vai gostando, né? Se a gente quiser Legal. gostar de comer comida japonesa, por exemplo, que eu particularmente não gosto, por que eu não gosto até hoje? Porque eu nunca fui acostumada a comer e eu não comecei a comer. Agora eu tenho certeza que se eu começar a comer, eu vou amar, assim, eu vou começar a gostar. Não sei, você gosta de comida Sim. japonesa? Você, Nana? Eu adoro, eu adoro. Aí, tá vendo? Eu acho incrível isso. Eu acho incrível. Até fiz uma pesquisa quase, mas eu acho incrível como eu atendo muitas crianças seletivas, muitas, muitas, Sim. e que a comida preferida delas é comida japonesa, sabe? Então, por quê? Porque geralmente é um momento de associação positiva, de muita diversão, é legal, é colorido, é interessante, é bonitinho, ninguém obriga a criança a comer comida japonesa, Olha, interessante isso, verdade. Foi assim porque que eu você não comecei a pensa. gostar. Ninguém me encheu o saco pra comer isso. Verdade. Exatamente.